Olá pessoal do canal, estamos começando hoje uma nova série que é o Observatório da Política Caruaruense, aonde que nós iremos lançar semanalmente vídeos aonde nós vamos tratar de toda essa costura da política caruaruense que visa o pleito agora em novembro. E aí nós vamos ter a contribuição do professor especialista Edivan Alves, vamos ter também a contribuição do professor especialista Arquimedes Fabrício, que por motivos superiores não pôde nesse primeiro vídeo estar aqui conosco. Mas aí eu e Edivan vamos tentar suprir essa ausência do professor Arquimedes, traçando aqui uma análise ou análises acerca do que foram as convenções que oficializaram os candidatos a prefeito aqui de Caruaru, tentando, a partir da nossa análise, criarmos as projeções e as perspectivas que cada um desses que se colocam como postulantes à prefeitura de Caruaru tem. E para que a gente possa fazer essa conversa, nós dividimos aqui dentro daquilo que estão oficializados, né? Dentro das convenções que foram oficializadas, nós temos a figura do delegado Eric Lessa, que vem mais uma vez tentar ser prefeito de Caruaru, depois de uma disputa onde ele teve um número de votos muito significativo, uma votação muito boa. Temos a figura do Rafier, que é a surpresa diante do protagonismo, Edivan, que ele assumiu na última eleição. Ele se credenciou agora a partir do partido do PSD e do staff que tem por trás dele, que dá esse suporte que pode vir como uma surpresa. Então, acredito que a gente poderia iniciar a nossa conversa fazendo as nossas análises a partir do Eric Lessa e do Rafier. O Lessa que vem também com um vice muito forte, né? Tem uma inserção muito grande no setor econômico de Caruaru, que é o Manuel Santos, que aí tenta agregar para que pelo menos ele repita a votação que ele teve no último pleito. E diante dessa chapa formada, PP-PSL, o que é que a gente poderia traçar como perspectivas para o Lessa? Isso. Boa noite, Alberto. Boa noite aos telespectadores do canal. É verdade, se você fizer uma análise sobre essa presença e essa construção da candidatura de Lessa, principalmente, e aí ele já vem, como você bem colocou, ele já vem credenciado nessas eleições. O fato dele ter, né, ele, na eleição anterior, ele teve mais de 40 mil votos aqui em Caruaru é significativo. Né? Então, ele se credenciou como uma força política e ele foi o primeiro momento, a primeira inserção dele, ele já tinha a presença dele aqui, mas enquanto delegado. Né? Então, ele construiu a partir, principalmente quando ele entrou mais em evidência, quando ele foi responsável pela Operação Ponto Final. Então, ele vai construir, de certa forma, uma visão, num período também que, ultimamente, nas eleições, tanto a nível nacional como estadual, municipal, a questão da presença muito de militares se candidatando, delegados, agentes, etc. Então ele também ele é fruto dessa parte. Mas o ponto principal dele é que os três pontos que ele hoje, como deputado, que ele coloca, né, na sua visão de trabalho, que é com relação à questão de combate à corrupção, a questão da família, então ele captou esses pontos que está muito em evidência na política hoje. Então ele chega com uma credencial de uma certa força automaticamente. E um ponto que deve ser levado em consideração é que quando ele faz a chapa com o Manuel Santos, ele vai ter uma inserção maior, principalmente na classe mais empresarial do Caruaru. Então, de certa forma, isso tem uma força muito grande nesse aspecto. E diante disso, né, ele tem também uma força muito grande no meio religioso, também, principalmente evangélico, tem uma força muito grande nessa parte. E eu creio que ele possa. Ele tem esse objetivo de captar muito uma votação expressiva nesses ambientes, tanto a parte empresarial, devido a essa força do vice, e também pelo fato de, pelas ideias e os conceitos que ele defende, ele também transita muito bem nesse eleitorado que, de certa forma, tem
uma linha mais puxando no aspecto nacional para o bolsonarismo. Então ele também transita bem nessa parte. Tem alguns números aqui para a gente pensar, para a gente ir construindo essas ideias e essas possibilidades de reflexão sobre a candidatura do Eric Lessa, que é o seguinte. Na eleição de 2016, o Lessa teve 41.102 votos. Então, quando a gente percebe hoje uma oficialização do Lessa, a gente olha o Lessa de 4 anos atrás, daquilo que ele construiu, uma votação extraordinária, ficou aí a pouco mais de 3.500 votos de superar a Raquel e ter entrado para o segundo turno com o Tony Gel. Isso. Mas aí, esses 41 mil, a gente analisa hoje Lessa, diante do que está se construindo, Edvan, esses 41 mil, se ele pelo menos repete esse número, isso não é suficiente para um segundo turno. Não é suficiente. No mínimo, ele tem que acrescer a esses 41 mil algo em torno de 20%. Para pensar em um segundo turno. Não consegue não. E hoje, diante da pulverização da Frente Popular, nós estamos gravando hoje, na quarta-feira, dia 16. A Frente Popular não tem um nome ainda definido. O que nós temos hoje de definição é o nome do PSDBista Marcelo Gomes. Mas, historicamente, diante do quadro que a Frente Popular tinha, não é um nome nem de longe competitivo se fosse o Queiroz ou o Tony Gel. Isso faz com que o capital político de Lessa tenha que dar uma acrescida significativa se ele quiser levar para o segundo turno. Porque diante de alguns números que saíram, de algumas pesquisas, e essas pesquisas que saíram, Edvan, aqui em Caruaru, eu digo a você e ao pessoal, eu não levo muito em consideração. Foram números que destoam muito. E o Instituto e quem comprou a pesquisa não dá uma credibilidade da gente entender que esses números retratou aquele momento. Para mim, houve uma maquiagem muito grande e eu não levo em consideração. Mas, diante do que nós temos hoje, a perspectiva de Lessa de pelo menos ter 50 mil votos para pensar em levar as eleições para o segundo turno, vindo de um capital político aí de mais de 41 mil, no seu ponto de vista, há a possibilidade do Lessa chegar lá dentro dessa postura que ele fez, inserção no campo mais aristocrático, empresarial, a força que ele tem no setor dos evangélicos e a credibilidade que ele construiu enquanto delegado das suas ações e esses 2 anos de mandato na Alep. Será que isso é suficiente para que ele alcance pelo menos 50 mil votos? Eu particularmente não acredito nessa possibilidade, porque uma eleição local é diferente da eleição estadual. Como você falou bem, a pulverização de candidatos é diferente. E também, principalmente, se você levar em consideração que na eleição anterior você teve 2 candidatos, que são que tem um capital político muito forte aqui em Caruaru, que foi Raquel e Tony Gel, que tiveram uma votação maior do que ele. Nessa saída, por exemplo, não há participação de um candidato com relação, não sendo o Tony Gel ou um candidato indicado por ele, que ele tem um capital político e tem eleitores fiéis. Então, notadamente agora, com essa saída, esses votos eles vão ficar mais pulverizados. E, nesse sentido, a maior parte dos eleitores desses outros candidatos que se apresentavam em outras eleições, eles não necessariamente vão migrar para Lessa, porque como você bem falou, ele está nesse campo, na parte empresarial, na parte do setor religioso em si, e nem todos aqueles votos vão votar para ele. Então, necessariamente que, se você levar em consideração esse ponto, para conseguir, como a gente colocou, entre 20% e 30% da sua votação dos 40 mil, ele tem que ultrapassar 50 e 55 mil para poder chegar ao segundo turno. Porque agora você tem uma diferença também, né? Raquel tem toda uma máquina administrativa, tem todo o histórico do seu tempo de prefeitura, então ela vai ter uma força muito grande. Então ela vai captar muito mais votação daquilo que foi em 2016.
Então eu acho que fica mais difícil Lessa conseguir esse aumento de votação, apesar que ele tem, né, ele se construiu desde a última eleição, como a primeira vez que ele aparece, e já fez quase que praticamente ir ao segundo turno. Isso é considerável, tem que ter um respeito com relação a isso. Mas daí, agora, num contexto 4 anos depois, dele capitalizar esses votos com uma margem a mais de 50 mil, não vai ser uma tarefa fácil. Eu particularmente não tenho muito essa crença de que se consiga ultrapassar uma votação que seja possível levar o segundo turno, muito possivelmente com Raquel. Eu também tenho essa visão. Eu entendo que foi menos complicado para ele, há 4 anos atrás, ultrapassar os 40 mil votos do que ele repetir essa votação agora. Até porque ele se colocava naquela época como uma via diferente, uma via como fosse o novo. Ele se colocou como aquela pessoa ligada a temas que, na perspectiva dele da época, como ele se apresentou, da nova política, de ser uma via fora dos grandes nomes e das grandes famílias que dominam a política na cidade há várias décadas. Então, aquilo também serviu. E muito recente também a visão dele enquanto uma pessoa, um candidato que ia combater a questão da corrupção, e ele tinha essa fundamentação devido à forma que ele criou na Operação Ponto Final. Então ele chegou com vários pontos que chamou a atenção do eleitorado, que de certa forma estava naquela dúvida ou querendo, teoricamente, algo novo, diferente das correntes que sempre se colocaram em evidência aqui em Caruaru. Então, por isso, agora não, ele já é conhecido, já tem todo o seu processo, mas cada eleição tem uma perspectiva, tem especificidades diferentes, mas nesse jogo, e como está se desenhando, principalmente com essa fragmentação e esse momento delicado da Frente Popular, está mais complicado ainda dele conseguir esse aumento dessa quantidade de votos. Um ponto que é muito estranho também, que a gente percebe, você tem essa dificuldade da Frente Popular hoje, repito, estamos gravando hoje, na quarta-feira, dia 16, não temos a efetivação do candidato da Frente Popular, a não ser aquilo que estão propagando aí em alguns blogs do Marcelo, mas aí não tem uma composição de chapa. E nós estamos falando de uma Frente Popular capitaneada pelo Palácio do Campo das Princesas. E o Lessa, quando ele entra na Alep, o Lessa, ele é base. O Lessa, ele entra no campo da Frente Popular. Algo que seria muito comum e muito natural seria, diante de uma dificuldade no qual que existiu e agora se concretizou, com a ausência de Tonigel, com a ausência do Zé Queiroz, algo natural dentro de uma lógica seria a Frente Popular, o Paulo Câmara, e diante do histórico de 4 anos atrás, encabeçar Lessa como sendo candidato do Palácio do Campo das Princesas. Mas aí, Edivan, não se menciona nada a respeito do Lessa ser esse representante. Então isso soa muito estranho. Parece que o Lessa ele está na Frente Popular, mas me parece também que o olhar que é dado, que é dispensado a ele, é aquele olhar de alguém que serve para a base, mas não serve para mim representar. E nós estamos falando de Caruaru, que é uma cidade que interessa muito a Paulo Câmara. Paulo Câmara tem uma disputa no qual ele encabeça o apoio ao João Campos em Recife. Aqui em Caruaru, ele não tem uma base de sustentação, porque os Lira, eles estão rachados mesmo dentro da questão partidária, mas dentro da questão mesmo de relacionamento, há uma dificuldade muito grande de diálogo, e Caruaru seria importante para Paulo Câmara, para o Palácio Campo das Princesas, e se torna uma dificuldade cada vez maior. Então, essa situação do Lessa me mostra que ele, em um determinado momento dessa campanha, evidentemente, isso são projeções, a depender dos rumos, ele vai começar a se distanciar da Frente Popular. Porque essa Frente Popular, nesse momento, repito, de uma forma natural, deveria abraçá-lo, que seria o candidato natural dentro de todo o histórico. E isso me parece que em algum determinado momento o Lessa ele vai sim soltar a mão do Paulo Câmara e vai criar
uma condição de independência. Então, dentro desse ponto aí, a questão de Paulo Câmara, de não abraçar a questão de Lécia, isso implica em que possibilidades, Edivan? Para Lécia, Paulo Câmara, enfim, dentro do que eu comentei aqui agora também. Nessa parte da Frente Popular, principalmente, é como se não tivesse ocorrido uma identificação do Palácio das Princesas com o Lécia em si. Apesar de estar na base, né, da Frente Popular e estar na base do governo estadual, mas você tem que levar em consideração que você tem do outro lado como representantes Zé Queiroz, historicamente, né, e a presença de Tanigel, que se estabeleceu como base no governo em si. Então, não tem como você mensurar historicamente a importância e a presença de Tanigel e Zé Queiroz e você ter a questão de Lécia em si. Então, não houve uma identificação. O Paulo Câmara em si, né, eu acho que ele foi mais prudente no sentido de ter uma visão mais ligada a Zé Queiroz e Tanigel pelo seu histórico, do que necessariamente colocar suas forças agora para Lessa em si. Né? Até porque também, nas eleições também, Lessa, de certa forma, agora ele tem alguns, né, você vê alguns comentários e entrevistas em que ele agora está, de certa forma, batendo um pouco mais no governo Bolsonaro. Mas na época ele, de certa forma, era alinhado. E não era o alinhamento do Palácio das Princesas. Então isso é outro ponto também nessa pulverização da Frente Popular. Então, ele é Frente Popular, mas a base histórica e questão ideológica e de importância política, né, o Palácio ele foi mais prudente ficando com essa parte. Então, de Zé Queiroz. Então, eu creio que foi justamente esse ponto que fez com que Lessa não, esses dois pontos, né, do alinhamento em 2016 e o fato do peso histórico do grupo Tony Gel com o Zé Queiroz para fazer com que o Palácio ficasse nessa linha. Só que aí tem um problema muito grande da Frente Popular. Desde a porta de Eduardo Campos em 2014, que você não tem uma liderança capaz de sentar e colocar os pontos e estabelecer. Por exemplo, se Eduardo Campos hoje fosse rico, você não tinha chegado a esse momento de chegar ao último dia da convenção com essa agonia e ainda não se ter especificamente um candidato de consenso. A chapa completa. Totalmente, uma fragmentação. Com Eduardo Campos era tudo extremamente específico, ele tinha aquela capacidade de articulação e formatava de tal jeito em que se evitava questão de conflito, questão de discussões, de chegar a um consenso. Né? Ele tinha essa característica. A Provérbios se tornou essa figura, né, política com uma força muito grande desde 2006 para cá. Foi impressionante como ele construiu uma força muito grande. Mas só que a gente não tem, desde 2014. Então a Frente Popular ficou fragmentada e sem uma liderança. O que provoca esse ponto agora de se estabelecer uma representação quando ele não se identifica na questão de Lessa e ao mesmo tempo os grupos que responderiam por isso estão fragmentados e não chegam a um consenso. Então por isso que você tem essa dificuldade da Frente Popular aqui em Caruaru, que é algo histórico e extremamente as pessoas que observam, que gostam de política, que analisam, né, sempre falam, nunca foi visto isso aqui em Caruaru, num período desse, com relação à Frente Popular, chegar a um ponto do último dia, literalmente, das convenções, e você tinha perto das 17, 16 horas, você não tinha, você tinha várias especulações, mas assim, isso não era muito comum. Geralmente já estava batendo martelo, já tinha algum estabelecimento, já estava presente essa força. Era apenas como se fosse um ato de formalização somente. Mas nem isso você teve hoje. É impressionante essa parte. De um outro ponto, nós temos o discurso que Lessa utilizou lá em 2016 de ser o novo, de ser aquele candidato que vinha para tentar romper com aquilo que ele chamou das oligarquias da cidade, que é a figura agora do Rafier. Isso. Diante de um protagonismo que ele tomou em 2016 como sendo vice de Tony Gel, agora ele pelo PSD, o histórico, a origem de Rafier é o PSDB. E diante de todo aquele imbróglio que ele teve com Raquel, com a Nacional, que foi retirado dele, foi entregue a Raquel, então ele vai para o PSD e o PSD dá a ele uma condição de se candidatar a prefeito, a majoritária aqui no município. O que me chama a atenção
nessa candidatura do Raffier não é em si a sua candidatura, porque isso aí, se você tem um partido, se você faz parte de um partido, a depender do diálogo que for construído, você pode ser lançado a ser prefeito de uma forma muito tranquila. Caruaru tem históricos aí de candidatos a prefeitos que nós hoje nem lembramos que foram candidatos. Mas o que me impressiona de momento nessa estrutura montada por Raffier é o staff político que está por trás. Então, figuras de uma inserção de outros mandatos aqui em Caruaru que agora fazem parte aí, faz parte do staff e que uns estão coordenando, outros estão articulando e são nomes fortes, nomes que têm uma grande representatividade aqui na política local. Então isso mostra que, de certa forma, o Raffier ele vem com uma estrutura e essa estrutura, para que ela venha a ser revertida em voto, aí isso aí é um outro processo totalmente, completamente diferente. O próprio Raffier vem fazendo várias inserções na zona rural. Em alguns momentos, diante das entrevistas que ele dá, que nós acompanhamos, há uma semelhança muito grande de uma tática, de uma estratégia muito parecida com a de Tony Gel em um passado, né, de fazer parte, de estar inserido com a comunidade carente da zona rural, enfim. Mas o que me impressiona é o staff que ele tem. Repito, e esse staff, dentro de uma estrutura, para se transformar em voto, isso é um outro debate. Como é que você vê essa oficialização da candidatura do Raffier, que traz como uma vice também uma evangélica, que aí já entra em choque também com os possíveis eleitores ali também que eram de Lessa. Então, de certa forma, ele combate Lessa trazendo uma vice que está em um campo em que Lessa teve muitos votos na eleição passada. E se você observar em todas as entrevistas que Raffier dá, ele fala num conceito que eu já vi que já repetiu várias vezes. Ele fala sobre que é um caminho e que tem que se combater porque Caruaru não aguenta mais essa política mofada. Ele usa esse termo muito, né? Política mofada, como se referindo aos grupos que já estão, né, de certa forma, na história de Caruaru. Só que aí tem que ver que há 4 anos atrás ele era vice de Tony Gel. Então, quando ele fala em política mofada, ele está se referindo a Tony Gel também, né? Porque ele faz parte dos grupos que historicamente tem uma força muito grande aqui em Caruaru. Então, de certa forma, ele se colocando como discurso novo, eu não vejo um discurso muito novo em si, né? As práticas que ele coloca, de certa forma, ele está utilizando aqueles pontos que estão presentes hoje em dia, né? Então, buscar a vice no evangélico é uma forma de sinalizar porque a classe evangélica em si é muito forte, ele está crescendo muito e você tem muita inserção na política com representações, vereadores, pastores, então isso é muito forte nas últimas eleições. Então, ele sinaliza para esses 2 pontos. Ao chegar com um discurso de novo, de combater, mas aí se fizer um esforço há 4 anos atrás, então a gente estava com todo de certa forma, que ele, aí se ele der uma inserção maior, porque ele construiu mais a sua imagem, nada porque ele é novo, né? Ele é novo, ele não tem menos de 30 anos, aproximadamente quase 29 anos. Então, de certa forma, isso daí, para se transformar agora, a partir desse momento, se transformar em voto, como você colocou, mesmo levando em consideração a estrutura que ele conseguiu regimentar em Caruaru, mesmo com essa presença desses grandes grupos políticos. Né? O próprio André de Paula, que é o presidente do PSD, entrou com ele na convenção, fez um discurso, né, elogiando muito, inclusive até no discurso ele diz, olha, se, como se diz assim, não faria questão de que se votasse nele enquanto deputado, se não votasse em Raffier, por exemplo. Colocou ele com uma força política e ele trabalhou isso muito. O coordenador da campanha dele é André Alexei, que foi secretário de Zé Queiroz, né? Se não me fala a memória, só estou agora não me recordo da pasta. Então ele pegou algumas pessoas que de certa forma ele teve essa habilidade e como você colocou bem, esse staff que ele conseguiu construir, né?
claro que isso, né, ao longo da campanha, ele tem os partidos PSD, PTC, PV, Solidariedade, Democracia Cristã, de certa forma ele arregimentou, né, cinco partidos. Isso pode dar força no guia e tentar uma inserção maior. Mas transformar isso em voto, aí vai ser mais complicado, porque não é tão simples você ter uma certa estrutura, mas ele de certa forma, não tem um carisma que o Tony já tem, não tem um carisma que o Zé Queiroz tem, né? Não tem uma força, um capital político ainda muito grande. Ele pode, esse momento agora, de uma força maior, mas ainda não vejo como, de certa forma, significativa e que ele coloque como linha de frente aos grupos que aí já estão. Mas aí, a presença dele, a estrutura que se estabeleceu, de fato, é o que chama a atenção. Eu acho que a galera não esperava que tivesse um investimento grande, né, nessa candidatura de Rafier. E com as ausências Tony Gel, Zé Queiroz, a figura do Rafier nesse pleito se torna uma figura interessante, seja lá para os debates, seja lá para a expectativa de toda essa estrutura montada, se ela vai ser de fato mesmo revertida em votos. Então, não deixa de se criar um vácuo aí que ele pode, de alguma forma, a partir de como será trabalhado o seu marketing, será trabalhado a sua forma como ele vai se apresentar, ele pode sim ocupar um espaço, porque no mínimo, veja, se a gente pega o histórico aí de Tony Gel, última eleição, segundo turno, Tony Gel bateu 82.679 mil votos, segundo turno. Então são 82 mil votos que com a saída de Tony Gel, são 82 votos que estão aí para serem disputados. E é dentro dessa lógica, dentro desse sonho, dentro dessa possibilidade desses eleitores, que o Rafier vai tentar construir algo. O Zé Queiroz aqui na cidade, ele não é candidato para menos de 50 mil votos no primeiro turno. Caruaru hoje, diante do último dado que eu vi da Justiça Eleitoral, são 225 mil eleitores, 225.164 eleitores. É muita gente. É muita gente. Sabendo que na última eleição nós tivemos aí um índice, veja, o índice de votos válidos foi 171.690 no primeiro turno e no segundo turno nós tivemos 176.482 votos. A Raquel, nesse segundo turno, conseguiu 93.803 votos. 93.803. Então você tem esse vácuo do Zé Queiroz, que no primeiro turno não é candidato em menos de que 50 mil votos. Então são votos que vão estar aí, a ser disputado. Da mesma forma o Tony Gel, que chegou a mais de 80 mil votos no segundo turno. São votos que vão estar aí também para ser disputado. Esses votos, de forma nenhuma, vai ser transferido para o candidato da Frente Popular. Não vai. Não vai porque aí entra a questão do carisma, entra a questão do histórico, entra até a questão da formulação, porque me parece muito que vai ser, como dizem, né, o ditado popular, vai ser um pega na rua, essa chapa oficializada da Frente Popular, porque diante de toda essa desorganização, repito, cria possibilidades para uma figura como o Rafier surpreender. Surpreender não apenas na questão de ter uma quantidade de votos significativos que possa aumentar a possibilidade de um segundo turno ou até ele mesmo ir para um segundo turno. Então, diante da conjuntura dos adversários, o Rafier entra para esse pleito, eu não diria grande, mas eu diria de uma certa forma com uma certa competitividade. Acho que a palavra seria essa, uma competitividade interessante diante da conjuntura, porque ele vai em busca desses votos aí. Os votos, aqueles votos de Raquel, a gente pode julgar como votos relativamente consolidados. Raquel vai tentar abocanhar parte do eleitorado de Queiroz e de Tony Gel para tentar
finalizar já no primeiro turno. Mas Raquel a gente conversa em outro momento. Então, poderíamos entender também dessa forma que esse vácuo, uma vez sendo bem estruturado, bem trabalhado, o Raffier pode se tornar uma figura competitiva? É possível, partindo dessa perspectiva, sim. Eu ainda não consigo ver, de certa forma, né, com relação à questão do capital político que ele está se encontrando. Pela estrutura, é possível, devido, agora, única e exclusivamente também, de certa forma, devido a essa fragmentação da Frente Popular. Se não tivesse essa fragmentação também, ele estaria com maiores dificuldades. Aí você fala uma coisa interessante. Diante dessa ausência, e aí o termo correto, nesse vácuo político, essa ausência desses outros que se chama, esses players políticos que estão aí na arena, então eles automaticamente isso pode reverter para figuras que estão chegando agora e com um discurso desse de Raffier que colocar um discurso de novo, apesar, né, daquilo que a gente já falou em tempos anteriores pela sua raiz política. Mas diante da estrutura em si, ele vai ter estruturas com 5 partidos, então ele vai ter um tempo maior de televisão, uma estrutura econômica que é essencial no período político. Então, André de Paulo deixou bem claro que toda a estrutura possível que o partido, o PSD, tiver, vai colocar à disposição, porque eles entendem, não só ele, mas todos os grupos, eles entendem a questão estratégica que é você estar bem aqui na capital do Agreste, aqui em Caruaru. Se você tem uma votação muito boa, então isso significa que, de certa forma, ganha um prestígio, não só o partido, como também os seus postulantes. Nessa perspectiva, Raffier, ele vai ajudar muito nesse sentido de aparecer mais, né? Até de contribuir para um possível segundo turno, que eu praticamente não vejo como muito viável. Eu creio que, diante desse quadro, nessa perspectiva, é muito possível que Raquel leve no primeiro turno, mas como a política é muito dinâmica, essa pulverização de votos, de repente, pode, esses 90 mil votos aproximadamente que tem aí, digamos assim, no cotidiano de Caruaru, pode ser que eles fiquem entre Lessa, entre Raffier com mais força e também nesses outros, outras candidaturas, como o PT, por exemplo. Então isso vai ser muito pulverizado diante, principalmente, dessa ausência de figuras políticas históricas, como Zé Queiroz e Donigel. Então a perspectiva é que você pode ter algo novo? Pode, mas eu ainda coloco a possibilidade de ser um pouco mais fácil para Raquel nesse momento. Raquel vai ter um momento a gente analisar a candidatura de Raquel. Então, essa conjuntura, diante do que está sendo exposto, consolidado, então a figura do Raffier e do Lessa, não por uma produção, não por qualidades que eles têm, mas nesse momento eles não utilizaram, mas foi muito mais devido à irresponsabilidade e à bagunça da Frente Popular, eles entram mais fortes. Não que eles sejam candidatos completamente competitivos e muito fortes, mas estão dando uma força que eles não tinham. O contexto permite isso. Estão abrindo um espaço que não existia. E esse espaço, o Lessa já mostrou há 4 anos atrás que pode ocupar, mesmo sabendo de todas as dificuldades que existem. O Raffier, diante da experiência acumulada com o Donigel no pleito, com esses 4 anos, ele também, com certeza, não tenha dúvida que ele já está pensando na sua forma de discussão, na sua forma de debate, para construir uma narrativa favorável a ele e entrar de fato nesse vácuo e tentar conquistar alguma coisa. Essa perspectiva, ela nos diz que podemos ter aqui em Caruaru uma eleição não tão fácil, diante dessa perspectiva. Que esses votos de Donigel e de Queiroz estão em disputa e que essa disputa, a depender da estratégia montada, pode ir para pessoas
como o Raffier e como o Lessa. Cito Raffier e Lessa nesse momento porque a nossa discussão nesse programa de hoje é sobre os dois, certo? Temos o Marcelo Rodrigues, do PT, temos a oficialização do candidato da Frente Popular, temos a Raquel e temos o Rafael Vanderlei da Unidade Popular, que nós vamos discutir também nos próximos programas. Então, essa enfatização aqui de Lessa e de Raffier é porque eles são o tema da nossa discussão aqui, né? A partir da oficialização. E eu compreendo dessa forma. Há possibilidade, sim, deles tentarem buscar e surpreender. E uma surpresa, acredito que, indo para o segundo turno, um dos dois já é uma surpresa gigantesca. E dentro dessa surpresa, repito, o grande desafio de Lessa é pelo menos repetir a votação que teve. Mas sabemos que ele tem que crescer no mínimo 20 pontos para levar as eleições para o segundo turno. E o Raffier é dentro da postura que ele vem fazendo, com esse staff, com essa inserção que ele está tendo em vários setores rurais aqui da cidade, se isso vai ser revertido em voto. Mas de qualquer forma tem experiência aí também, porque ele trabalhou, ele trabalhou na JUSEP, né? Ele foi coordenador, não sei qual a função dele em si, mas ele era responsável pela JUSEP aqui. Né? Então ele, de certa forma, ele transitou bem com a classe empresarial, ele se comunica muito bem, ele é uma pessoa bem articulada. Né? Ele também trabalhou no DETRAN, então de certa forma ele pegou experiência nesses órgãos públicos em si, e esse trato e essa experiência que ele pegou de 2016 para cá, logicamente que fortalece, né, a discussão, os conceitos, a forma como ele transita e o linguajar que ele vai utilizar nesses campos, como você colocou, né, com a classe empresarial, com a classe agora evangélica, com a sua vice, né, a Roberta Antunes, e também essa inserção no meio rural, porque isso é de extrema importância também, pelo tamanho de Caruaru em si, a zona rural é de extrema importância no pleito municipal. Então isso aí leva também, de certa forma, é um capital interessante. Nós estamos entrando na reta final desse nosso primeiro programa. E aí, é uma pergunta, não é uma pergunta fácil que eu vou fazer para você. Essa pergunta eu também vou tentar construir uma análise. Eu sugiro que você tente responder ela em forma de análise, não de forma objetiva. Quando eu fizer, você vai entender o porquê. Hoje, possibilidades de brigar efetivamente dentro de uma tentativa de segundo turno. Quem teria mais? Lessa ou Raffier? Fazer essas conjecturas, porque tudo que a gente disser é baseado nisso que a gente está observando agora, né? Mas como é muito dinâmico, obviamente, que pode acontecer, né? O malabarismo político ele é extremamente rápido, né? A gente jamais imaginaria, por exemplo, que estaria agora nessa agonia da Frente Popular. Então, né, as coisas mudam muito, muito rapidamente. Mas diante da estrutura que se coloca, se você levar em consideração, por exemplo, a parte de Lessa em si, né, mais de 100 candidatos a vereadores. Então, de certa forma, você vai ter muita gente, muitas pessoas pedindo voto aí para Lessa também nessa parte em si. Né? Essa parte do vice ter uma certa força no meio empresarial. Né? O fato da experiência dele já, com os 40 mil votos da eleição passada, pela imagem que ele criou, e o fato de ser deputado, credencia Lessa com um nome forte. Na minha concepção, estão no mesmo patamar, tanto Lessa como Raffier, mas talvez por esse histórico, né, eu diria que Lessa pode levar uma certa vantagem em si, o que não significa dizer, né, que necessariamente seja uma distância muito grande, até aquilo que a gente acabou de comentar, pela estrutura que Raffier construiu em si, e pelo fato de ele estar chegando agora, já que Lessa já participou uma vez, então de certa forma não é a primeira, é a mais Raffier enquanto personagem principal, agora sim, sem a sombra de um personagem maior, que no caso na outra foi Tony Gel, é um páreo duro em si. E qualquer um dos dois que chegar, literalmente não vai ser, caso cheguem, não vai ser um
uma novidade, não. É possível diante dessas conjunturas, mas se disser assim, não tem como você observar esses dois pontos. Se disser teoricamente, eu levaria em consideração ainda a força política de Lessa. Mas são 16, possibilidades. Estamos gravando no dia 16 de setembro. Diante dessa pergunta que eu fiz para Edivan, e avaliando apenas esses dois candidatos, que o programa de hoje é para a gente avaliar esses dois candidatos, e diante de uma estrutura já montada, diante de um histórico, diante de um eleitorado, parte de um eleitorado já fidelizado, eu também vejo Lessa com uma vantagem hoje. Quando começar os dias, quando começar os debates, as coisas elas vão se construindo ou poderão se construir de outra forma. Mas diante da estrutura montada, diante de um histórico, de um eleitorado, o Lessa ele sai na frente. O Lessa hoje ele é o potencial candidato que pode enfrentar a Raquel em um possível segundo turno. Coloco Raquel dentro desse ponto devido à estrutura da máquina que ela tem, que isso vai se fazer valer nessas eleições. Não porque eu ache, mas porque, analisando historicamente, quando você tem um candidato que vai para a reeleição, além de nós não tivemos ainda um candidato que foi para a reeleição que perdeu. Isso. Nós tivemos candidato que, em uma impossibilidade de reeleição, a indicação do seu candidato foi um fracasso. Mas o candidato que foi para a reeleição, no mínimo, ele vai para o segundo turno. É dentro de uma análise histórica de Caruaru que a gente coloca a Raquel como a pretensa primeira candidata que, no mínimo, está lá no segundo turno, diante do poder da mata, mas, enfim, Edivan já mencionou, a política é dinâmica e tudo pode mudar. Mas hoje, a minha avaliação também é essa. Lessa sai na frente devido a toda essa construção que ele já tem. E o Raffier, mesmo com esse staff, com todo esse jogo de cintura que ele tem, ele ainda está em busca de uma construção. Então, o ponto de partida de Lessa está muito mais à frente do que o de Raffier. Repito, hoje. Mas a política ela se torna interessante diante disso aí, diante dessas mudanças. Quem está lá atrás ou quem tem perspectivas de crescimento vai buscar, de alguma forma, maneiras para efetivar essa perspectiva. E dentro desses dois candidatos que nós conversamos hoje, eu entendo que o ponto de partida do Raffier hoje ainda é um pouco atrás em comparação a Lessa. Mas vamos aguardar a efetivação do... Vamos aguardar não. Esse vídeo que está sendo agora postado já está com a efetivação do candidato da Frente Popular. E aí nos dará margens para que a gente possa fazer outras interpretações e análises. E aí, antes de fazer o encerramento aqui do nosso vídeo, de forma muito sucinta, objetiva, Edvan, você poderia fazer suas considerações desse primeiro programa para a gente fazer o encerramento? Eu acho uma questão positiva, né? E a questão do espaço, acho que é de extrema importância a gente discutir sobre política, aprender um pouquinho sobre esse ponto importante que a gente faz parte. Caruaru é uma cidade extremamente estratégica, de grande importância no estado. Então, tudo que acontece aqui, ele também reflete no plano estadual. Então, de certa forma, os grupos políticos, a história política de Caruaru é muito rica com relação a isso. Então, esse momento e essa conversa, esse objetivo de tentar discutir, de analisar, não de chegar com ideias fechadas, com verdades únicas, mas de você permitir uma discussão, de você se interessar por algo que é extremamente importante, que é a política da cidade que você está nela. Então, esse espaço ele é extremamente positivo e a gente fica alegre de poder fazer parte e contribuir. E aprender um pouco sobre política, né, e vivenciar isso no dia a dia. Eu acho que esse momento e esses canais, essa nova forma de comunicação,
Acho que ela tem que ter esse espaço e eu acho que esse foi o objetivo inicial nessa série, para que a gente possa aprender um pouco mais e tentar compreender e analisar a política de Caruaru. Esse é apenas o nosso primeiro programa. A princípio, esse programa ele será semanal, todas as quintas-feiras, postado às 7 horas da noite. E para você que ainda não é inscrito e que queira participar, contribuir com o debate, se inscreva no canal Desencanto da Sereia e participe dessa nossa série aí, o Observatório da Política Caruaruense. Então nos encontraremos nos próximos vídeos, pessoal. Até mais, até breve.